Graça e paz, irmãos. Hoje vamos estudar a nossa 11ª lição, falando o título da nossa 11ª lição, a realidade bíblica do inferno. Vamos estudar hoje sobre esse tema tão polêmico, onde as pessoas fogem, quando se fala de inferno, da eternidade. Muitos não gostam de falar sobre este assunto, mas é uma realidade onde nós passaremos a eternidade, ou na presença do Senhor, no céu, no paraíso, ou aqueles que rejeitam a Cristo no inferno. Inferno este que não foi preparado para o homem, para a humanidade. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, se o homem, se a mulher rejeita Jesus Cristo, Jesus vai dizer no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que ninguém chega ao céu, ninguém chega a Deus, se não for através de Jesus Cristo. Logo, se rejeita Jesus, não tem como chegar ao céu. Está se decretando, o seu caminho, para onde está indo. Se não é ao lado de Deus, é ao lado do inimigo de Deus, tá? Nosso textuário está registrado aqui no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Verdade prática: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Existe céu e existe inferno. Jesus, no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus está falando ali sobre a porta estreita, o caminho estreito, aquele que conduz aos céus, que conduz a Deus, e a porta larga, o caminho largo, cheio de facilidades, cheio de prazeres, sem limites, faz como quer, faz o que quer. Só que o destino deste caminho largo, dessa porta larga, onde muitos estão entrando por ela, é a eternidade distante de Deus. É um lugar de juízo, de condenação pelos séculos dos séculos, tá? Então, um dia todos nós experimentaremos a morte. Esta é uma realidade que ninguém fugirá dela. Se Jesus vier nos buscar no nosso tempo, aqueles que estão em Cristo serão arrebatados, não experimentarão a morte. Porém, Jesus não vindo nos buscar em nosso tempo, esta é uma realidade que todos terão que enfrentar. Todos morrem, mais cedo ou mais tarde terá que enfrentar esta dura realidade, tá? Então, independente de classe social, de nível de conhecimento, de religiosidade, tá? De cultura, todo homem, toda mulher na face da terra vai morrer, tá? E, como diz a palavra de Deus, depois da morte segue-se o juízo. Não tem como voltar mais, tá? Ou é céu ou é inferno. Para onde vamos, para onde iremos, onde passaremos a eternidade, nós decidimos enquanto estamos vivos. Os objetivos da nossa lição: mostrar o pensamento humano a respeito do inferno, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia e compreender
a doutrina bíblica do inferno. A palavra, como eu já pontuei, a palavra inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento, principalmente ali nos Evangelhos. O Senhor Jesus ensinou muito mais a respeito do inferno, vamos ver isso muito nítido lá em Lucas capítulo 16, na parábola do rico e de Lázaro. Nas páginas dos Evangelhos, o Senhor Jesus Cristo dá uma importância muito grande, falando a respeito da condenação, do juízo, do inferno, que não foi preparado para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Então Jesus ensinou a respeito do inferno. O apóstolo Paulo também, ele dá uma ênfase também a isso, mas Jesus foi muito mais enfático, muito mais incisivo, falou muito mais abertamente. A gente observa nos evangelhos como a atuação dos demônios era notória ali no ministério de Jesus. Era demônios, os demônios apareciam em várias passagens. Nós observamos pessoas sendo possessas, tá? Porque o poder de Deus, o reino de Deus havia chegado até os homens. Obviamente que isso confrontou o reino das trevas e volta e meia aparecia homens possessos de demônios. E Jesus expulsava os demônios. Jesus começou a ensinar a respeito de uma eternidade com Deus ou sem Deus. Jesus começa falando que Ele é a porta, que Ele é o caminho, que ninguém chega ao céu se não for através dele, tá? Então, negar essa doutrina, a doutrina bíblica do inferno, significa negar a palavra de Deus, tá? Porque Jesus descortinou esse entendimento a respeito do inferno, né, do lago de fogo, preparado para o diabo e seus correligionários, não foi para a humanidade. Mas todo homem, toda mulher que rejeita o sacrifício de Cristo já está se condenando. Jesus fala no Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 18, parte B, que quem não acredita nele já está condenado. Não é Jesus que condena. Se a pessoa rejeita Cristo, o seu sacrifício, já está decretando o seu destino na eternidade. Nosso texto bíblico em classe está registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 25, versículo 41 ao 46, quando Jesus está falando. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo, nem na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Tá? Jesus falando aqui em Mateus capítulo 25, versículo 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para quem? Para o homem? Não. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus não destinou o homem para a perdição. Deus criou o homem para viver em sua presença. Mas quando o homem rejeita o seu Criador, logo ele está escolhendo um outro lado. Tá? Se não é com Deus, é na ausência de Deus. O primeiro tópico da nossa lição: o pensamento humano a respeito do inferno. Filósofos e teólogos de mente
cauterizada, o ensino do universalismo e o alerta apostólico, tá? Então, nós vivemos em uma cultura secularizada, denominada hoje de pós-verdade, de pós-modernidade, onde o relativismo, a cultura secularizada, onde a ideia central de um mundo sem Deus, de um mundo que rejeita o seu Criador, é que o homem se declare um Deus, que o homem se declare sua independência, que o homem não preste contas a ninguém, não reverencie ninguém, que o homem sinta-se um Deus. É o chamado, a cultura do antropocentrismo, onde o homem passa a ser o centro e rejeita a verdade de um Deus criador. Daí tanta ênfase na questão da relativização da Bíblia, da ressignificação da Bíblia, de criar uma nova Bíblia e rejeitar esta, pois, segundo esse entendimento secularizado, o que consta nesta Bíblia está ultrapassado, foi para tempos antigos, não cabe mais na nossa cultura. E esta é a ideia, este é o pensamento destes homens que têm a mente cauterizada, tá? Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas deste mundo, negam prontamente a realidade de céu, de inferno, de mundo espiritual. O chamado racionalismo, né? O iluminismo, que rejeita o mundo espiritual. Vai falar que inferno, céu é coisa mitológica. Karl Marx, o pai do socialismo, ele vai dizer que a religião escravizava o homem. A religião é o ópio do povo, deixa o homem escravizado. O homem fica refém deste entendimento e não abre a mente para a realidade da vida, tá? Então, estes filósofos humanistas, esses teólogos secularizados, eles negam a inspiração plenária da Bíblia, da palavra de Deus. Por isso, eles agem de uma forma a enfraquecer a doutrina bíblica sobre o céu, sobre o inferno. É coisa mitológica para eles acreditar em um lugar onde um Deus criador lançará o homem. Como é que um Deus bom vai fazer isso? Tá? Então, eles negam, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. E outros chegam até a admitir que certas pessoas, sim, irão para o inferno, mas por tempo provisório. Durante esse período, serão purificados e receberão uma segunda chance de entrar no céu. A Igreja Católica se enveredou por esse caminho, né, o chamado purgatório, onde, segundo esse entendimento, pessoas que morrem sem Cristo ficam num lugar chamado purgatório, onde aqueles que estão vivos vão pagando penitências para que estes que estão nesse lugar de agonia sejam perdoados e restituídos, restaurados, levados para o céu. Então, esse entendimento, longe do que a palavra de Deus ensina, muitos acreditam, rejeitam o que a palavra de Deus diz, né? O que Deus fala na sua palavra. Morreu, segue-se o juízo, não tem como voltar atrás, não tem período probatório, não tem período de lugar de purgatório onde está sendo purificado. Morreu, ou vai para o paraíso, ou vai para o inferno, tá? Então, a palavra de Deus não tem meio termo na palavra de Deus. Se rejeita Cristo, está rejeitando o céu também. E existe o ensino, o chamado universalismo, que é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas, sem exceção, irão para o céu.
A ideia do universalismo, o ponto central, é a de que todos somos filhos de Deus e como Ele, Deus, é um ser de amor, tá? Não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. A palavra de Deus diz isso? Não. Mateus capítulo 25, versículo 41. Céu e inferno. O inferno não foi preparado para o homem, mas para o diabo e os seus anjos. Mas se o homem rejeita o Deus que criou os céus, rejeita o sacrifício do Filho de Deus, não reconhece, não aceita Jesus como Salvador, logo está escolhendo o outro lado. Tá? Não tem como ficar em cima do muro. O apóstolo Paulo, escrevendo, né, a respeito dos falsos ensinadores, Paulo vai dar uma ênfase a respeito desses ensinamentos destes homens que têm a mente cauterizada. Paulo vai chamar desses ensinamentos de doutrina de demônios, né? O apóstolo escreve a respeito desses falsos ensinadores que eles teriam aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Resistiram à verdade, apostataram da fé, né? Apostatariam da fé e dariam ouvido à doutrina de demônios, com suas consciências cauterizadas. É o que mais nós vemos hoje em nossa sociedade, em nossa cultura, em nosso tempo, né? Estamos testemunhando de maneira clara, nítida, vívida, né, todos os alertas que o apóstolo Paulo escreveu ali nas suas cartas pastorais a respeito destes homens que têm a mente cauterizada, que distorcem a doutrina bíblica, atraindo pessoas não a Cristo, mas a si, aos seus ensinamentos desvirtuados, né, da palavra de Deus. É o que mais nós vemos em nossa sociedade, pessoas atraindo multidões não para Cristo, mas para si, com ensinamentos onde o centro, o foco é o homem, é o eu posso, é o eu quero. Não é Jesus. Não se fala mais em vida eterna, não se fala mais em fogo eterno, não se fala mais em juízo final, em inferno e perdição. O centro é só o eu posso, eu quero, tudo é meu, tudo eu posso. Então, a Bíblia Sagrada, ela é clara. Todos morrem. E o destino onde passaremos a eternidade escolhemos, decidimos, enquanto estamos vivos, tá? O inferno, palavra que vem do hebraico, Sheol, e Hades, do grego, é um lugar onde Deus designa os perdidos para o castigo eterno, tanto corpo quanto a alma, tá? E esta agonia do tormento eterno, o inferno, é a maior de todas as tragédias possíveis que o homem possa passar, porque ela não termina, ela não acaba. É pelos séculos dos séculos, não tem saída. Partiu para a eternidade, não tem como voltar atrás. Ou está com Deus, ou partiu com Deus, ou partiu sem Deus. No livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 20, está lá dizendo que o inferno, a perdição, não se cansa de receber almas. Não se cansa de receber almas. O segundo tópico da nossa lição, como a palavra inferno aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como aparece na Bíblia a palavra inferno, tá? No Antigo Testamento, a palavra hebraica para inferno é Sheol, que quer dizer mundo exterior, mundo inferior, mundo dos mortos, sepultura, inferno, cova, lugar que não tem retorno, morada dos mortos,
lugar para onde os mortos vão, e essa palavra aparece ali aproximadamente 65 vezes no Antigo Testamento, lugar onde os fiéis seriam resgatados deste lugar e onde os ímpios não seriam resgatados de lá. Está em Jó, essa passagem. Tá? Então, lugar de tormento, lugar de dor, lugar de agonia, lugar de sofrimento. O Antigo Testamento também ensina sobre o destino das pessoas, que se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, né? E não para onde o destino da alma após a morte. No Antigo Testamento não era muito claro a respeito do destino da alma. Né? Os judeus, eles tinham o entendimento de que morreu, acabou. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, Daniel ele já vem falar a respeito também, do destino da alma do homem, tá? Mas no Antigo Testamento não era muito claro para os hebreus a respeito do destino da alma. Para eles, morreu, vai para Deus, tá? Acabou-se. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, 3 palavras gregas aparecem no Novo Testamento que foram traduzidas para a palavra inferno, que é o Hades, que é a tradução hebraica do Sheol, tá? Inferno, Tártaro, e Geena, a palavra Hades, que significa também lugar de castigo, também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida, tá? Então a palavra Hades e a palavra Sheol, que é o mesmo significado, uma em hebraico, que foi o idioma que o Antigo Testamento foi escrito, e Hades, grego, o idioma que o Novo Testamento foi escrito. Ambos têm o sentido de inferno. E existe também a palavra Tártaro, que traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios, mortos que eles sofreram punição pelas suas obras. Ou, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, está lá dizendo como o lugar onde estão presos os anjos caídos. Segundo estudiosos, da escatologia, a gente observa lá em Lucas capítulo 16, na parábola do rico e de Lázaro, que aqueles que morriam na esperança do Filho de Deus, de Jesus, do Messias que viria, iam para o seio de Abraão. Aqueles que morriam sem Deus iam para o Sheol, para o Hades. Quem estava no lugar de tormento via quem estava no paraíso, mas não podia passar para lá, porque existia um grande abismo no meio. Tá? Então, para esses estudiosos, este abismo, que ficava entre o lugar de tormento e o seio de Abraão, onde Lázaro foi, seria ou é o lugar onde estes demônios que estão acorrentados, que estão presos, ficam, tá? Esse abismo entre onde ficava o lugar de tormento, onde o rico que morreu, registrado lá em Lucas, na parábola do rico e de Lázaro, entre o lugar de tormento e o seio de Abraão, existia um abismo onde quem estava de um lado não poderia passar para o outro. Segundo esse entendimento, o Tártaro, este lugar, é onde esses demônios estão presos. Com a morte de Cristo, quem morreu em Cristo não está mais no seio de Abraão. Jesus desceu e levou este lugar, o seio de Abraão, hoje para o paraíso. Hoje quem morre com Cristo vai para o paraíso. E a palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva do termo hebraico atrelado ao vale de Inom,
né, que é um lugar ali ao sul, ao leste de Jerusalém. No Antigo Testamento, este lugar, Vale de Inom, era um lugar onde os adoradores do deus pagão Moloque sacrificavam seus filhos a esse deus pagão. Inclusive, 2 reis de Judá, os ímpios reis Acais e Manassés, sacrificaram seus filhos a esse deus pagão Moloque neste vale de Inom. No Novo Testamento, era um lugar ali fora de Jerusalém, onde se jogava o lixo da cidade, tá? Onde ficava queimando ali ininterrupto. Fogo, aquele cheiro, aquela petrufação, aquele cheiro, aquela coisa horrível, onde o fogo não se apaga, né? E Jesus, o bicho não morre. Jesus usa esse exemplo para falar a respeito de um lugar de condenação, tá? E o terceiro tópico da nossa lição, a doutrina bíblica do inferno, o conceito bíblico de inferno, o ensino, o que ensina a doutrina, e o castigo será eterno, tá? Em Mateus capítulo 25, versículo 41, o inferno é um lugar real, preparado para o diabo e para seus demônios, não é para o homem. O homem rejeita Cristo, ele vai para este lugar, tá? Então, para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra Cristo, contra Deus, tá? Está lá em Daniel, está lá em Ezequiel, está lá em Isaías, quando está relatando lá que houve a rebelião e Satanás, querendo ser igual a Deus, foi precipitado. Deus não divide a sua glória com ninguém. O destino foi decretado do diabo e dos seus anjos quando eles se rebelaram contra Deus. Deus criou este lugar para o diabo e seus demônios. Não foi para o homem, tá? Então, os diabos e os seus anjos, eles já têm o seu destino decretado. Mas o homem, se ele rejeita Cristo, ele também segue para este lugar, né? Quando o homem despreza Deus e a sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, o diabo, esse também será sentenciado ao mesmo lugar que Satanás irá. O inferno, o diabo, o falso profeta, o anticristo serão lançados no lago de fogo no fim da era, tá? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Mateus 10, capítulo 28, 23, versículo 33, Marcos 9, versículo 43 e assim sucessivamente, tá? Descrito como lugar de tristeza, de vergonha, de dor, de agonia pelo século do século, né? Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. O mar, a terra, dará os seus corpos. Dará os seus corpos. A pessoa será lançada literalmente no inferno, corpo e alma, tá? Então todas as pessoas que desprezam Jesus, desprezam o sacrifício de Cristo como seu Senhor e Salvador de suas vidas, terão um destino terrível, uma eternidade terrível de agonia, de dor, de sofrimento, sem nenhuma possibilidade de escapar, de sair pelo século do século, para sempre, na ausência do Senhor, sem um único segundo de alívio da sua dor, tá? Então, diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno, de fogo inextinguível, fornalha acesa, trevas, fogo ardente, lago de fogo. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus, contra seu Filho,
contra a sua palavra. E esse castigo tem relação direta com o pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Quando se rejeita Jesus, se rejeita o sacrifício de Cristo, está assinando a sua sentença para onde está indo, tá? Então todos os pecadores que não se arrependerem de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, o lugar logo após o julgamento do grande trono branco. Aqueles que morreram com Cristo serão arrebatados com Jesus, tá? Aqueles que morreram sem Cristo desde o início da era estão neste lugar de tormento. A igreja será arrebatada, estes que morreram sem Cristo continuam neste lugar de tormento. Jesus virá com a sua igreja após a grande tribulação, estes que morreram sem Cristo continuam neste lugar de tormento. Jesus implantará o seu reino milenar na terra, estes que morreram sem Cristo continuam no lugar de tormento. Só ressuscitarão para serem lançados no lago de fogo com seus corpos, literalmente, no julgamento do grande trono branco. Deus decretará, dará sentença para todos aqueles que rejeitaram Jesus e o seu sacrifício e o amor de Deus, tá? Então a ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus. Deus não destinou ninguém para este lugar. Mas as escolhas que fazemos decreta para onde iremos, tá? Mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno. Os que escolherem Cristo receberão vida eterna. João capítulo 5, versículo 26. E a escolha é nossa, é minha e é sua. Nós decidimos, nós escolhemos onde nós vamos passar a eternidade. Hoje, enquanto estamos vivos, se ao lado de Deus, no paraíso ou na ausência de Deus, num lugar onde a ira de Deus é latente e onde não existe meio nenhum para escapar dele. Morreu hoje, não tem como voltar atrás e fazer uma nova escolha. Escolhamos estar com Cristo, passar nossa eternidade com Cristo. A escolha decidimos agora, enquanto estamos vivos. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sem mim não existe salvação. Fique com Cristo. Que Jesus te abençoe e fortaleça a sua fé.